Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Nessa noite do dia 24 de 5 de 2020, às 21 horas e 39 minutos, Salvador, Brasil. Graças a Deus. A gente vai hoje ter uma live, né, que a gente vai fazer agora. Nessa live a gente vai falar sobre a força e o poder da fé raciocinada mediante a todos esses acontecimentos que estão nos afligindo, nos abrangindo nesse momento aí de quarentena, e também correlacionar com vários outros, correlacionar, né, com vários outros acontecimentos envolvendo dor, sofrimento, tristeza, mágoa, angústia, euforia, culpa, medo. Então hoje vai ser bem vasta a nossa conversa, a gente vai tentar falar de uma forma mais simples possível, né, para tentar atingir o máximo de pessoas, sempre tendo em mente a não convencer ninguém a nada. Verdade absoluta, creio eu, que está na fé raciocinada e no amor próprio de cada um. Né? A gente vai ter hoje o Rafael aqui para nos ajudar. Então, desde já, eu agradeço a todos aí que participaram. A gente vai fazer uma live de 1 hora hoje, não vai ser 1h30, 1h40, 1 hora acho que tá bom, mas a gente vai ser o máximo direto possível para tentar ajudar as pessoas. Valeu? Como tema é o poder da fé raciocinada, peço com licença ao Rafa antes de chamar ele para eles nos ajudar aí. É uma coisa interessante, até eu estava dividindo com o Rafael. Eu sou psicoterapeuta, né? Já faz 24 anos, vai fazer 25. E a gente fica analisando e refletindo sobre as pessoas que a gente tem como amigos, como clientes, mas principalmente amigos, e a gente não julga. Eu, como psicoterapeuta, não estou aqui para julgar nada. Então, dentro da psicanálise, a gente fica analisando, refletindo, e repito, não julgando. Porém, a gente está observando nessa quarentena uma coisa acontecendo. A negatividade está aumentando, não digo em todas as pessoas, mas está começando a aumentar em algumas pessoas, não posso dizer todas. Negatividade é essa de, eu não vou rezar, eu estou cansado, não vou orar, eu estou cansado, não vou fazer prece, eu estou cansado. Eu hoje não vou meditar porque eu estou cansado. Desculpa, eu estou cansado. Só que esse seu estou cansado vai aumentando, aumentando, e você vai vendo que de manhã está cansado, à tarde está cansado, à noite está cansado, já dorme cansado, você acorda cansado. Então, qual é o momento que a pessoa que está cansada não vai estar mais cansada para fazer uma oração, ou para ter, vamos dizer assim, um momento de autoanálise, ou de reflexão, ou de observação para ela se ter melhor, para ela não só fazer uma oração, mas talvez cantar, dançar dentro de casa, malhar, se exercitar, se positivar, porque senão a negatividade vai começar a ser tão forte dentro da gente que quando vê a gente vai começar a se automaltratar e começar a maltratar as pessoas que a gente ama, né? Como se maltratar, Edson? A desconfiança é um automaltrato, a mágoa é um maltrato, a raiva é um maltrato, não a canseira apenas física e a leseira física, mas a avareza emocional, aquela coisa maçante, repetitiva de estar sempre reclamando da vida, sempre reclamando dos outros. Nossa Senhora, isso é horrível. Isso aí é um ácido sulfúrico. Então, hoje a gente vai falar sobre isso de uma forma bem clara e amigável a todos. Uma boa noite, Rafael. Fica à vontade, irmão. Boa noite, Edson. Boa noite, meus irmãos que estão acompanhando a live, vão acompanhar depois. Vai ficar aí no Face do Edson. Acredito eu que ele vai pôr no YouTube também. É que a gente possa ter uma conversa, né? Sobre discernimento, bom senso, brandura, amor no coração, pacificação, que é isso que a gente está precisando nesse momento. Sair das discordâncias, das dissidências, dos embates, que não leva a nada. Como diz o Edson, vamos nos sintonizar com coisas boas, né?
tentar fazer essa conexão, essa sintonia, porque eu acho que essa lei é uma das leis mais fortes que existe, das leis divinas, a lei da sintonia. Aquilo que você pensa é aquilo que anda junto de você. Então vamos tentar praticar bons pensamentos nesse momento. E pensar, que eu vou usar a palavra de um amigo espiritual do meu pai, que nem é meu, que uma vez eu debatendo com ele sobre um assunto que estava me incomodando, ele falou: filho, aquele que vence a guerra não é nem sempre, a maioria das vezes não é o que mais forte, nem o que bate mais, mas é o que pensa mais. Para a gente pensar, mas sempre no sentido do bem, das boas coisas. Fica à vontade, Ed. Eu vou trazer uma reflexão também para as pessoas aí, que eu vivo, não é história nem lorota, não. Todas as melais, eu vou até falar uma coisa assim que eu penso muito para falar, mas eu posso me arrepender amanhã, não sei. Né? A vida é uma eterna transmutação. E eu vou até gravar aqui 21 horas e 45 minutos. Eu sou muito sincero, quem me conhece sabe disso, e eu vou falar uma coisa que vem do meu coração. Eu sou psicoterapeuta. Vivo disso. Mas o dia que eu usar a psicoterapia para enganar, para causar pânico, eu peço que Deus me tolhe todos os dons de sensibilidade, não estou falando de mediunidade, não, ou qualquer tipo de coisa que possa caracterizar em mim algo que me faça sensível à dor alheia. Então é melhor que eu volte a ser uma pedra, uma neba, regredir. Por que eu estou falando isso? Eu não vou citar nomes de terapeuta, não estou aqui criticando terapeutas, nem muito menos médium, nem ninguém. Mas eu vejo que nessa pandemia parece que tem pessoa que está batendo palma para o pânico. Eu vejo que nessa pandemia, nessa quarentena, um grande grupo de pessoas que se julgam terapeutas e médiuns, parece que só falta jogar foguete, com medo, com as mágoas, com a dor e sofrimento das pessoas dentro de suas casas, porque daí eles podem ser as suas burras de dinheiro. Eu, quando fiz os meus cursos de psicoterapeuta, pago, que não tem nada a ver com a mediunidade, quando eu fiz os meus processos de psicanálise, eu fiz um juramento em tratar das pessoas como gente, não tratar a gente como doente. Por que eu estou falando isso? Eu tenho quase 5.000 pessoas no meu Face, e vai ficar registrado o que eu vou dizer. Eu não me importo de repetir. Quem me conhece sabe, tem pessoas que mandam um recado para mim 4 horas da manhã, 5 horas, 3 horas da madrugada. Obviamente que eu não vou responder, mas eu não deixo de responder quando dá. Isso não me incomoda eu repetir nas lives várias vezes as mesmas coisas. Não me aborrece. O que me entristece são pessoas que deveriam cuidar de pessoas como de si mesmas, mas cuidar de pessoas que se encontram depressivas, ou com bipolaridade, ou com qualquer outra síndrome, ou desarmonia, ou desequilíbrio, com o mínimo possível de respeito e de amor à sua profissão, ou de respeito à vida alheia. Mas não. Eu estava falando para o Rafael há pouco tempo agora, uma amiga, ela chegou para mim e falou assim: Edson, você tem como me ensinar um banho de erva forte? Mas tem que ser bem forte, porque eu estou com algo muito ruim. Eu sei que o histórico dela é depressivo. E eu, com todo respeito, ensinei um banho para ela e disse: faço o evangelho do Salmo 91. Não, isso, faço o Salmo 91, perdão, e reze. Ela falou para mim que era fraco, porque outra pessoa, que eu não vou dizer o nome, disse que precisava um monte de coisa, e cursos quânticos, nossa senhora, para que ela se livrasse da negatividade que ela estava se nutrindo. Então, eu estou falando isso para as pessoas para ficar bem registrado para meus amigos, não meus clientes. Por favor, prestem atenção nos profissionais que vocês procuram, prestem atenção até nos espíritas, espiritualistas, dos médiuns, que nem o Edson Rosa. Procure ver o que eles postam, quais são os tipos de comentário que eles fazem, qual é a forma
que eles alimentam e alinham as suas páginas nas vias virtuais, se é só para arrecadar dinheiro, pessoas, ou é realmente para instruir, para ajudar as pessoas a se fortificarem pelo amor próprio. Porque, olha, eu vou ser sincero, eu não me preocupo das pessoas virem me procurar, mas eu fico triste, porque não tem outro nome, quando eu vejo profissionais que se dizem utilizar da dor e do sofrimento das pessoas, não só para tirar dinheiro, mas para enganar e outra coisa, para causar, à vez de fé raciocinada, loucura, dependência, carência. Então, a pessoa essa, nossa, ela escachou comigo e eu não deletei do meu Face, vai continuar, porque eu sei que ela é depressiva. Então, eu não estou dizendo o nome de ninguém, mas é um desabafo meu. E, repito, eu não vou me arrepender, porque não tenho porquê, eu estou apenas elucidando que nós estamos num momento de seriedade onde a fé raciocinada deveria ser a nossa bússola guia, não a nossa força de alienação. Então, o que tem mais que está acontecendo é pessoas usando a espiritualidade, usando os espíritos, usando o que acha saber de terapias holísticas para arrancar dinheiro de pessoas que se encontram extremamente fragilizadas. Então, estou falando aqui para os meus amigos, depois eu vou postar no YouTube. Por favor, prestem atenção. Procurem pessoas sérias. Como eu vou saber, Edson? Investigue, olhe, veja o que ela fala, o que ela diz. Se tudo é cédula ou tudo é gente. Entendeu, Rafael? Então eu fico assim, observando, analisando, respeitando, mas já tá demais, irmão. Tá demais. Ou eu vou deletar uns 10 assim do meu Face, colegas, entre aspas, porque, cara, eu não consigo me sintonizar com gente assim. Onde é que entra o tema dessa live? Eu estou falando do tema da live, fé raciocinada. Uma pessoa me procura, qualquer um que está me olhando aí, qualquer pessoa que está me vendo agora, se chegar para mim falar que está passando mal, se eu sou um terapeuta e trabalho com energia espiritual, vibracional, eu vou solicitar que ela faça o que ela se afinizar, mas eu não vou deixar de dizer que ela precisa ter fé na vida, que ela tem o poder de mudar a sua vida. Eu nunca vou botar numa vela de cor, ou num despacho, ou num espírito, a dependência do bem viver dela. Isso não é fé raciocinada, isso é maluquice, isso é fanatismo. Ah, mas Edson, então quer dizer que eu não devo acender vela para Nossa Senhora ou para os orixás? A questão não é essa. A questão é quando a pessoa que se diz ajudar a outra, em vez de usar fé raciocinada, faz a pessoa que está carente ficar dependente de barganha. Dependente eternamente de muleta. O universo e a vida não crama isso hoje. E por não estar cramando isso hoje, o que mais tem é gente espiritualista, espiritista, espírita ou não espírita, doente, ficando doente. Porque nós estamos hoje sendo recrutados pelo universo a nós sermos o templo vivo de Deus. Ah, eu não posso ir na igreja. A tua igreja é a tua consciência. Ah, mas eu não posso agora louvar os orixás. O seu orixá é sua alma, seu espírito. Ah, mas os meus mentores não estão comigo. Por quê? Porque eles são grudados na casa espírita? Eles são dependentes do congá na casa da Umbanda? Ou eles respeitam a lei de sintonia onde você estiver? Então está na hora das pessoas ou ter uma fé raciocinada ou se afinizem, né, com quem gosta de godo, de engano, de balela e de mentira, que comigo não rola não, mas K1. Fica à vontade, Rafa. Eu tinha que largar essa, não digo letra, mas falar isso porque, olha, velho, não é mole não, viu, meu irmão? Fica à vontade, Rafa. Tá complicado mesmo. Com relação à fé raciocinada, assim, né? Complementando o que o Edson falou, a gente se fala, se não é todo dia, mas dia sim, dia não, a gente fica conectado, não só por coisas daqui, até por coisas pessoais também. Eu tenho uma mãe enferma que já está carregando a doença já faz 5 anos, que se manifestou nela. Primeiro a gente fazia um trabalho alopático, tinha resultado?
Não sei até quanto o resultado funcionava, porque ela estava ficando toda inchada, ficando lerda, porque são drogas agressivas. Usa, inclusive, ela usou 5 anos, por quase 5 anos, a tal da cloriquina, que é tão falada hoje aí. Já busquei para tudo quanto foi meio, físicos e espirituais. Só que essa doença é o karma dela, é o karma meu, é o karma da minha irmã, é o karma do meu pai. E a gente tem que aprender com isso. Já passei vários momentos de eu estar sozinho com ela, estar desmaiado no quarto, eu sozinho, e eu pedi, chamar Jesus, me ajuda. E a minha mãe voltou. De estar apagado, ter convulsão, apagar de madrugada isso, às vezes chovendo. Minha mãe voltou. E a gente sabe que Deus e Jesus são puro amor. Então vamos fazer essa conexão com Deus e Jesus. Porque onde está a fé? A gente pode pedir um auxílio a um terapeuta, a um médium, um pai de santo que seja, para ele nos dar o caminho. Mas ninguém vai vir resolver nossos problemas se a gente não tiver a nossa fé. E o que é fé raciocinada? É fé com bom senso. Não acreditar que vai vir um raio de São Miguel lá das alturas, vai balsamificar sua casa, que seus problemas todos vão acabar, suas irritações vão passar e você vai sair por aí um pirilampo feliz. Se você não praticar a reforma íntima a todo instante, quando você sentir uma energia que não condiz aquilo, opa, tem alguma coisa errada aí. Vamos fazer o quê? Vamos se conectar, vamos tomar um chazinho, escutar mantras, para quem se coliga nessa linha, músicas clássicas. Hoje mesmo eu estava escutando, Edson sabe, não tem vergonha de falar, eu sou adepto do Santo Daime, sou fardado do Santo Daime. Tava aqui fazendo minhas coisas, escutando meus hinos na coisa e cantando. O que a gente canta no hino? Só louva a Jesus Cristo e a Virgem Mãe, Nossa Senhora, Deus, ao poder da Mãe Natureza, ao céu, o vento e o mar, a floresta, e cantando aqui. Senti a força em mim, sem ter consagrado o sacramento, porque quando você está conectado, realmente, principalmente nessa época de transição planetária, como o Pai Benedito já falou isso há uns 6 anos atrás, que acompanha o Pai Benedito no Diálogo com os Espíritos, a tela atômica búdica está se refazendo. Então as máscaras estão caindo e as conexões estão ficando cada vez mais fortes. Com o que você vai se conectar? Com pânico? Com pavor? Com os vendilhões dos templos? Ou você vai se conectar com você mesmo, com sua sinceridade? Com a sua fidelidade a seu espírito? Porque é o seu espírito que você tem que ser mais fiel. Primeiro, não se fazendo mal. Depois, para você poder ser fiel aos outros. Quando você não é fiel com você e com a sua paz, você não vai conseguir ser fiel a mais nada. Fica à vontade, Edson. Eu vou pegar esse link do Rafa, perfeito. Se você não for fiel com a sua paz, você vai ser fiel ao quê? À conveniência? Se você não for fiel com a sua paz, você vai ser fiel ao quê? A chafurdice, a mentira, ao igodo, ao fanatismo. Se você não for fiel com a sua própria paz, você vai ser fiel ao quê? Maria vai com as outras? O Edson está extremamente calmo e paciencioso, mas, meu Deus, a gente está numa era que a verdade absoluta não é o que eu digo, é o que vocês se nutrem da paz que vocês, assim, ou se sonegam, ou se agregam. Ou se agregam, ou se sonegam. É como diz um amigo espiritual, já que hoje o Rafa falou do Pai Benedito, tem uns tranca-rua, ele fala, não tá mais tempo mais para meninice e criancice. Acabou o recreio, não tem mais. Então, quando a gente precisar de alguém, entendeu? E se tiver fé raciocinada, ela te disciplina e te amodesta a entender que você, no fundo de sua alma, por mais que está momentaneamente fragilizado, ou fraco, ou oprimido, ou sofrido, ou doído, mas lá no fundo de sua alma você é merecedor daquilo que ainda você aparentemente não recebeu, que é a bonança da paz de espírito, ou da cura,
né? Ou da restituição de um equilíbrio maior na sua vida, na rotina do dia a dia. Então, essa fé raciocinada, ela abarca esperança, boa vontade, mas aí vem aquele negócio, muitas das vezes a gente se conserva tão negativo, tão pendente, tão carente, tão vitimista, que parece que ser positivo para si mesmo não tem força. Precisa que alguém seja positivo por nós próprios. Precisa que alguma coisa espiritual, que aparentemente tenha luz também, assim qual a gente, se faça presente, porque senão a gente não se sente merecedor. Mas aí já não é só fé raciocinada. Aí também é o famoso desamor, né? Porque a fé raciocinada, para quem está me ouvindo, e o amor próprio andam junto. Quanto mais raciocinada for a sua fé, mais propriedade você tem no seu amor para executar dentro de si com firmeza o apoderamento moral e ético do seu ser espiritual mediante aquilo que busca, perante aquilo que quer, consequentemente aquilo que se faz. Errando ou acertando, você é um autônomo, você tem este poder de autonomia. Você decide na sua vida, se não for por fora, pelo menos mediante o que nutre por dentro. Isto é maravilhoso, mas nem isso as pessoas, não todas, mas alguma maioria talvez, sei lá, não quer. E se não quer, cada um, como disse o Rafael, se afiniza ao que bem querer. Então, a fé raciocinada, ter este poder de raciocinar a sua fé, é um elixir, é um antídoto, é um tônico que nos liberta, se eu não digo 100%, mas de 95% das dores somatizadas por angústia, por medo, por tristeza, por agonia, por euforia, que é o que está no subtítulo dessas lives, dessa live que a gente está fazendo aqui. A fé raciocinada, ela tira-nos, ela tolhe da gente essa erva daninha de desesperança, de desconfiança, de alienação com a realidade das coisas, aonde a gente ou só vê só o problema, quando não tem fé raciocinada, ou se não só vive no defeito, porque não tem fé raciocinada. Agora, a fé raciocinada, ela não é mágica. Ela não é magia de varinha de condão, ela apenas diz, olha, hoje você não pode, mas insista que amanhã você consegue. É melhor do que aquele que diz, hoje eu não posso, mas eu dou um jeitinho para eu conseguir amanhã, depois, se eu não conseguir, eu dou outro jeitinho. Aí depois, se eu não conseguir, eu dou mais um jeitinho. Então esse jeitinho já não está convencendo mais a nossa interioridade. Entende? Então as pessoas muitas das vezes me procuram, né? Hoje eu contei uma situação, mas já teve outras. A desconfiança dentro dos lares, o grau de agressividade do homem para com a sua família, para com as mulheres, ou a agressividade de algumas mães para seus filhos, ou a agressividade dos seus filhos mediante ao respeito, no mínimo, que se deveria a seus pais e não tem. Então, tudo isso envolve, sim, fé raciocinada. Desde que a gente entenda que fé raciocinada não é algo exclusivo de religião nem de religiosidade. Fé raciocinada é algo envolvendo educação, legitimidade de princípios humanos, legitimidade de princípios humanitários, gratidão, mas tempo ao tempo, né? E a gente vai tentando ajudar as pessoas. Uma vez perguntaram para mim como é que eu posso ter fé raciocinada. Todas as vezes que você desejar algo, não se tenha pequeno nem grande, se tenha você, analise, reflexão. Fé raciocinada é refletir sobre a vida. Nem sempre a fé raciocinada ela vai te elucidar algo bom. Pode ser algo ruim de você chegar e dizer, poxa, eu não vou conseguir terminar esse curso. Eu não vou conseguir ainda terminar isso. Mas a minha fé raciocinada diz que ainda eu não consigo. Mas eu há de conseguir. Por quê? Porque você está dando uma positividade. Então a fé raciocinada ela não passa manteiga, ela não passa perfume e ela não fica tampando o sol com a peneira. Ela esclarece, ó, sol e lua, terra e ar, você e nós. É esse tipo de coisa
que o universo está clamando para as pessoas hoje. Esse maior empoderamento maduro, né? Esse maior empoderamento de maturidade emocional, de ver as coisas como são. Ah, só basta eu fazer um decreto para Arcanjo Miguel, tô salvo. Tá maluco. Porque se você fizer o decreto para Arcanjo Miguel, uma ladainha para Nossa Senhora, o Evangelho no lar, e você não mudar o seu caráter, não mudar a sua conduta, não mudar a sua ética vivencial com os outros, equivale a nada. Isso é fé raciocinada. Ah, mas eu acendo vela, eu peço para os orixás, eu sou uma pessoa tão religiosa. Equivale a nada se você não exercitar por dentro, não viver o exercício da realidade como um fato por dentro, não só como um feito para fora. Aí as coisas começam a mudar. Aí já não fica tanto feiticismo, tanto magismo, tanto folclore, né, embutido como fé ou como razão de se fazer melhor na própria vida. Valeu, Rafa. Fica à vontade, irmão. Tem um comentário aqui do Rogério Freitas. Eu vou ler aqui, Edson. Procuro mesmo um fortalecimento através da fé raciocinada para poder tomar algumas decisões pessoais que terão impacto na minha vida inteira. O medo e a insegurança predominam quando esta decisão causará dores e sofrimentos entre os parentes. Fica à vontade, Edson. Mas é interessante. É melhor, meu amigo, você ter uma decisão racionalizando a sua fé, admodestando a sua fé com a razão. Tipo, se eu andar nesse lado eu machuco cicrano fulano, se eu andar no outro lado eu não machuco cicrano e fulano, mas eu me machuco. Então vamos pesar tudo. O que que pesa? Eu machucar eles ou eu? Ou eu ter uma fé raciocinada e eu tentar, dentro das minhas possibilidades, privá-los da dor e me privar do sofrimento? Isso é maturidade, meu irmão. Não tem como, no mundo onde nós vivemos socialmente e comumente com as pessoas, não lesar ou deixar de lesar alguém pelos nossos atos e nossas decisões. Por exemplo, minha filha quer jogar videogame, eu vou dizer para ela que não, porque ela tem que estudar. Instantaneamente, ela já não vai gostar muito de mim, não. Eu já vou lesá-la, porque a vontade dela não é a minha. Estou falando sincero, não estou brincando não, é assim que funciona a vida. Mas eu entendo que independente da minha maturidade de pai e da minha autoridade, abre aspas, de pai, fecha aspas, ela precisa estudar, tempo para brincar e para estudar. Isso não difere muito da pergunta deste amigo, porque se ele usar realmente a fé raciocinada, pode doer no outro, doer nele, mas o machucado sempre vai ser tratado por ele mesmo, perante a autonomia dele por si próprio, pelo bom senso. Ele vai ter o bom senso de, com o tempo, dizer, olha, eu tive que interagir desse jeito. Ah, não te agradou, meu irmão, mas eu também me desagradei desse jeito, porque não foi nem bom para mim, nem bom para vocês. A fé raciocinada faz isso. Ela não tem partido de bonzinho, malzinho. Ela dá partido ao certo e o correto. E o certo e o correto, nós dois sabemos, Rafa, e quem está ouvindo, que tem família, sabe disso, para ser seguido, vai desagradar alguém, muitas das vezes até nós mesmos, porque é certo e é correto. Não é satisfatório e bom para todos, mas é certo e correto. E o certo e o correto é ruim, muitas das vezes. Eu tive aí um ataque, uma crise, há uns 2 dias atrás, de rinite fortíssima. Eu tive que tomar um remédio horrível. Isso foi bom? Foi. Mas foi gostoso? Não. Foi horrível. Mas era o certo e era o correto para mim. Eu não gosto de tomar remédio, mas eu tive que tomar. Assim é a vida, quando a gente usa a fé raciocinada. Agora, quando a gente não usa a fé raciocinada e quer ser bom, fazer o bom, e só quer ser o melhor para todos, com certeza absoluta, a corda sempre vai arrebentar num lado só, naquele que se boicota, porque diz não, dizendo por dentro sim.
Ou comete sim para fora, negando-se por dentro não. É essa comedida que muitas das vezes eu não estou, vamos dizer assim, condenando esse amigo, só estou divagando em cima do que ele perguntou, que as pessoas confundem. A fé raciocinada não deixa ninguém mal, não. Fé raciocinada não deixa ninguém ruim. Fé raciocinada vai, menino, te deixar justo e honesto. E na máxima, sensato. E isso não te inibe você de errar na vida alheia nem na tua. Mas você vai errar tentando acertar em ser justo e honesto e sensato. Agora, sem a fé raciocinada, a gente vai querer acertar sendo conveniente, imprudente, inconsequente, e Maria vai com as outras. Qual que é o pior? Qual que é o melhor disso? Porque fé raciocinada não tem conveniência. Então, nós estamos... Olha que pergunta linda que esse irmão fez e colocação, porque nós estamos vivendo isso hoje. Não é o Edson falando, a vida e o universo está falando. Para quem está na sua casa de quarentena, ou para quem está vivendo alguns seus sufocos aí, analisa bem a pergunta deste irmão e olha para si mesmo e vê o que o universo está fazendo. O universo ele não está perguntando o que nós estamos fazendo. Ele está perguntando o que você está nutrindo. O universo não está perguntando o que você faz. Ele está perguntando o que você ainda sonega. É o que você esconde dos outros. Então, essa fé raciocinada, ela nos dá esse domínio de empoderamento, de até mesmo quando errarmos, nós termos a hombridade de dizer, falhei, mas eu vou acertar. Não a meninice de quando nós não temos a fé raciocinada de dizer, eu errei, mas porque tu falhou. Ou eu falhei, mas porque você fez eu errar. Que é assim que a maioria faz, quando não tem fé raciocinada. Fica à vontade, Rafael. Não sei se eu lhe ajudei, viu, meu irmão? Que eu falei de uma forma geral. Essa situação que o amigo colocou das decisões a serem tomadas, tem hora que a gente é testado muito fortemente, vamos dizer assim, né? Eu no pegar assim a minha vida como exemplo, a gente está nesse momento de quarentena, eu sou dentista. Pelas normas, é quase impossível você trabalhar com segurança. Com segurança é impossível você trabalhar. Eu tenho recebido convites a trabalhar, eu preciso trabalhar, eu quero, mas eu não devo. Porque eu acho que é um momento da gente estar se resguardando. O que vai adiantar eu trabalhar aqui por um mês, pegar uma doença, passar essa doença para alguém, pode ser que eu passe por ela, pode ser que eu não passe, e provocar até um desencarne, um sofrimento maior, porque você vai disseminando, mas é a coisa da gente raciocinar, né? O que você pode, o que você quer e o que você deve, dentro desse parâmetro aí da fé raciocinada. E a gente ter a fé que essa turbulência toda vai passar, não vai ser rápido, que ainda depois dela, ainda quando o vírus acalmar, vai vir a crise. Mas a gente tem que ter fé porque a gente pediu para passar por isso. Pediu para estar aqui nesse momento. Que as pessoas, muitos irmãos acreditam que tem esse conhecimento, que estão assistindo a live, né? Que tem muitos espíritos que querem estar encarnados e não podem. Para um aqui tem 3 lá em cima, brigando, querendo reencarnar e não pode. Tem que esperar a vez. Então vamos aproveitar da forma mais sana possível, não se agredindo nem agredindo os outros, através das nossas atitudes e nossas ações. Sempre ponderar, como eu falei no início da live. Vamos ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. É igual o Edson falou, a guria mesmo do remédio. Ele precisou tomar o remédio, ele tinha a opção de não tomar. E ele não gosta de tomar remédio. Mas ele raciocinou acertadamente que era preciso ele tomar e tomou o remédio. Sempre, por exemplo, a gente não consegue agradar a todos. Jesus não agradou a todos, Buda não agradou a todos. Quem somos nós para agradar a todos? Alguém sempre sai desagradado, mas aí você tem que botar na balança se o desagrado da pessoa
vai ser salutar ou a sua conveniência vai te agredir? Pesar nessa equação aí. Fica à vontade, Edson. Meu amigo, a conveniência é o mal da humanidade. Essa conveniência, ela causa imprudência, ela causa no suposto inteligente a idiotice e a estupidez, a letargia de sensibilidade. Essa conveniência aí está afundando a humanidade. Entendeu? Uma coisa bacana de falar para as pessoas que estão talvez sofrendo aí, porque talvez com as suas dores elas não conseguem ter fé raciocinada, e eu repito, a fé raciocinada ela não é uma substância presa à religião. Eu conheço ateus, e sou amigo de ateus, que têm uma fé pelo comportamento de não desejar ao outro o mal que ele não quer viver na sua vida. Isso é uma fé raciocinada. Eles podem dar outro nome, eles chamam de positivista, né? Mas o verdadeiro ateu, ele nem é positivo, ele é melhor até, ele é realista. Uma vez eu falei na igreja, na época que eu pregava, né? Ainda prego, só que agora é diferente, o nome do Senhor, numa passagem que perguntaram para mim, Edson, o que vale mais? Ser positivo ou ter uma fé realista? Ter uma fé realista é ter uma fé raciocinada. Porque quando a gente vive a realidade, no mínimo nossa, até onde podemos ir, nós sempre vamos nos dar brecha pela mesma fé raciocinada de esperança, de amor a si mesmo, amor ao próximo, ou que se não tiver fé e não quiser chamar de fé, de realidade, de ter uma positividade realista, de ver as coisas como são. E a pessoa que vê as coisas como são, ela não é negativa. Ela não é negativa, porque a pessoa, quando ela tem essa positividade realista, ela vê, olha, fez o mal, ele vai pagar, mas eu não vou julgar. A pessoa, quando é só realista e não é positiva, ela vai dizer, fez o mal, vai morrer, vai pagar, assim, 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 assim. Tipo, ela incrementa o mal do outro com o bem que ela só nega para ela mesma, mediante a poder tido a oportunidade de ficar quieto, calar a boca. Mas não, fica julgando. Estou sendo bem claro, mas a gente não pensa muito nisso. Mas isso acontece rotineiramente na vida da gente. Então, muitas das vezes a gente fala, poxa, então quer dizer que se eu não tiver fé raciocinada, Deus não me ama? Não, você não precisa nem amar Deus para ele te amar. Porque um Deus que necessita de amor não é Deus. Deus, uma força maior do macrocosmo, ela não precisa, ela já é. Então ela só instiga-nos a ter uma positividade, se assim nós se permitirmos, realizante mediante a realidade, com o nosso senso de educação ou de amar próprio. Se isso vai ser chamado de fé raciocinada ou de positivista realista, não sei. O importante é que, tomara assim seja, que se faça cada um o seu posto seguro, que se faça cada um o seu bálsamo seguro de verdade e de realidade. Então, a live de hoje traz essa reflexão para as pessoas. O Edson, por exemplo, eu sou espiritista, abre aspas, pai de santo. Eu falei uma vez aqui, torna a falar de novo. Sou iniciado no candomblé, sou na umbanda, plá, pipipi. Se eu não tiver caráter na minha vida com as pessoas, se eu me nutrir de mentira, de revolta, de ganância, de luxúria, de vaidade, de egoísmo, se eu for uma pessoa ruim por dentro, não é as pessoas dizer, é eu saber, ou até eu não notar, mas eu conceber que eu só pratico o contrário do bem, não é título sacerdotal, não é evangelho, não é leitura de livros, nem é postura religiosa que vai me classificar um ser à altura de ter a fé maior e superior a um mendigo no meio da rua, a uma prostituta vendendo o corpo lá na calçada. Mas isso é fé raciocinada. Eu estou raciocinando a minha fé, porque eu sei que é assim. Não porque eu acredito, é porque é assim. Porque a espiritualidade
traz livros sérios, fala isso. Então, hoje a gente vê as pessoas falando, mas se eu não tiver o curso tal, eu não sou atendido. Mas se eu não fizer aquilo, ninguém me vê. Olha, eu prefiro que ninguém me veja, desde que Jesus me enxergue. Eu não quero que orixá nenhum se envolva na minha vida, desde que Jesus jamais me esqueça. Porque é ele que me importa. É ele que é o patrão, pô. Ou se não quiser chamar de Jesus, Buda, Jeová, Jafé, Maomé, eu não quero intermediário. Nisso eu sou ganancioso. Eu me coloco em mim mesmo um verme mediante a Cristo, mas eu cresço, eu vou crescer. Então o que me importa é que a fonte da vida continua a vida em mim, porque eu busco em mim o meu melhor. Aí eu vou ficar preocupado porque os outros dizem que eu estou depressivo, ou porque se eu tenho mágoa, ou porque eu sou obsediado, e realmente o Edson Rosa deve ser obsediado e muito, eu preciso me graduar mais. Você precisa, meu irmão, é ter amor próprio. Você precisa ter uma fé dentro do seu possível raciocinada. Jesus não precisa de sacrifício para fora. Ele precisa do teu mergulho para dentro de você, ou Nossa Senhora, ou o Espírito de luz que tu segue. Eu estou falando isso mediante as pessoas que eu trato e de quase unânime as pessoas que me procuram desesperadas, dizendo para mim que a vida delas já não tem mais sentido porque elas não fizeram o curso do fulano que diz que quanticamente desperta o eu superior e salva. Pelo amor de Deus! Eu não desfaço de curso de ninguém, mas eu desconheço melhor e maior metodologia para que a pessoa se enquadre e se empodere da sua vida interior, se assim ela não tiver problemas químicos hormonais que necessita de remédio, ou se ela não tiver uma conturbação ética, moral, no sentido de distorção de valores das coisas, que não precise de um psiquiatra, de um psicólogo, ou mesmo precisando de um psiquiatra, de um psicólogo, mas eu desconheço um energismo que vai acurar alguém auxiliado por outro, a não ser o amor próprio, a não ser a reforma íntima, a não ser a fé raciocinada de se sentir empoderado, sofrido, temoroso, doído, mas apoderado de si. Porque dar a sua dor e sofrimento para o outro junto com a sua vida é fácil. Agora, resolver em vida a sua dor e o seu sofrimento, quem é que quer fazer isso? Então vem a conveniência. É mais conveniente eu largar para o mundo da sorte, da fantasia, da carochinha, com esses nomes quânticos, com isso, com aquilo, e na loteria da conveniência, quem sabe, como um placebo, eu me convenço que não dói mais num certo ângulo da minha vida. Muitas das vezes são placebos, que sai de um lado a dor e a dor começa a corroer no outro. Sai do dedão e vai para o nariz. E a pessoa diz que está curada, mas na verdade nem o acuramento dela com ela mesma ela fez. Eu estou dando um toque para quem quiser ouvir. Os tempos urgem, meus irmãos. Edson, vale a pena procurar terapeuta? Vale. Psicólogo, psiquiatra? Vale. Faça seus tratamentos, mas procure pessoas que vão lhe tratar com amor, como humanos, não como cédulas, cartão e carteira, que vão lhe tratar com amor, com responsabilidade, com um mínimo de afabilidade humana. E vocês vão ver o quanto vocês têm poder de sair de todas as dores e sofrimentos. Fica à vontade, Rafa. Tem aqui uma colocação da Rosana Araújo. Muitos estão satisfeitos ou acostumados com o véu que cobre seus sentimentos. Só não se atentam àquilo que os corrói. Uma ilusão à fé que nutre. Uma alusão à fé que nutre. Desculpa. Pode ficar à vontade. É interessante que, na verdade, ela comentou o que eu acabei de falar agora.
Muitos estão acostumados à conveniência, nessa alusão não de fé raciocinada que se nutre, mas de pretensão que se alienam e de prejunção que se alimentam. Isso aí não é fé raciocinada, isso é pretensão e prejunção, aonde eu me creio que eu não preciso mudar internamente, que eu só preciso ter verniz para fora para eu já ser mais valioso por dentro, eu devo ter algum problema, ou psicológico ou psicomotivo, ou de caráter, muito grave. Muito grave. E um terapeuta, ou um psicólogo, ou seja quem for, que aliena a pessoa a acreditar que isso é real, que ela só precisa ter para fora, fazer para fora, buscar para fora, a tua intelectualidade te salva, o teu conhecimento te liberta, tá aí, a sensibilidade é o quê? E a humanização é o quê? O teu intelectual te salva, tá, mas e a tua sensibilidade humana se chama o quê? A tua inteligência te liberta, sim. E o teu afeto à vida alheia é o quê? E teu amar próprio é o quê? Ele é calculado? Ele é mensado? Ele é medido ou ele é sentido e nutrido? Então, se uma pessoa se presta, né, a ajudar ou tentar auxiliar uma outra pessoa, e a mesma que busca se presta a um auxílio, aonde ela procura alguém que só vai ajudá-la ou ajudá-lo, falando que quanto mais você tem, mais você pode, quanto mais você guardar, mais você se engrandece, e quanto mais você fazer para fora sem nutrir por dentro, mais você se ilumina, aí, meu amigo, eu vou falar o quê? O que essa irmã acabou de dizer agora, de uma forma escrita e perfeita. Ninguém quer ver o seu castelinho se corroendo. A gente quer ver o nosso castelinho se moldando, com fantasia, com lúdico, com alusão. Só que as épocas estão aí. O recreio acabou. Porque agora é você com você. Não vai ser mais a mesma coisa para frente. Creio que vai ser até melhor para frente a coisa agora. Né? As máscaras estão caindo. Quem é humano mesmo. Quem não é, não é. Agora, quem é humano mesmo. E vamos viver. Então, Edson, o que é o certo? Né? Hoje uma amiga perguntou para mim, tu faz essas lives aí, o que é o certo? Eu falei, olha, o certo eu não sei. Nem o correto. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer. Entre o certo e o correto, eu fico com o meu silêncio. E entre o correto e o certo, eu fico com o meu exemplo. O meu silêncio e o meu exemplo. Porque se o meu silêncio em exemplo lhe ferir, você está errado. Se o teu silêncio e o teu exemplo me machucar, eu estou errado. Eu não estou certo. Então, o universo está dando essa oportunidade. De muitas das vezes, as pessoas não estão se ligando nisso. Aquela pessoa quietinha ali, aquela senhora fazendo a sua prece numa live que só entra uma pessoa todo dia. Pai Nosso, e ela não desiste. Essa eu sigo. Porque ela não está ganhando nada. Nem atenção, talvez, de ninguém. A não ser do Deus vivo dela, por ela mesma. Esta aí merece meu respeito. Não estou dizendo que quem tem 1 milhão de seguidores não pode ter respeito. Não é isso. Estou falando da essência. Do que levou ela a fazer live. Do que levou a ela sentar num lar e dizer, olha, hoje a gente vai fazer um evangelho, vocês aceitam? Ah, vocês não querem? Então tá, eu vou sentar no meu quarto e vou fazer quietinha lá, tá bom? Eu vou botar o nome de todo mundo. Vocês estando ou não, vocês estão em mim. Esse aí merece meu respeito. Então, há uma separação do joio e do trigo, não por espírito obsessor e por mentor luminoso. É por nós mesmos. É por nós próprios. Coisas pífias, coisas simples. Uma louça cheia ali que vai lá lavar, porque eu sou homem. Tá, você não pode lavar sua louça dentro da sua casa por quê? Porque você é homem? Ah, tá, então tá bom. Há uma cozinha para varrer, uma sala para passar um pano. Ah, eu não posso fazer isso porque a faxineira faz. Ah, tá bom. E se ela não puder ir na sua casa por causa da quarentena, você não vai ajudar a sua esposa? Estou dando um exemplo simples, pífio.
Porque na simplicidade de um auxílio, de um cônjuge, de um marido a uma mulher, ou uma mulher a um filho, ou a um filho lavando a louça, ou a esposa até ajudando o seu marido, seja no que for, esse convívio vai fazer a diferença na sociedade, dentro de casa. Se nem isso se nem uma coisa simples de mover, tirar a bundinha da cadeira para passar um pano num lustre que está cheio de pó, as criaturas faz porque tem preguiça, imagina fazer o esforço da reforma íntima para se espreguiçar com verdade a própria vida. Não vão fazer. Só que agora o universo está batendo o tapete sujo na casa de todo mundo. O que nós precisamos fazer? O que é certo e o que é errado? Reforma íntima. Aí as pessoas ficam espantadas, né? Perguntando na live do suposto Edson Rosa aí. O que é reforma íntima, Edson? O que mais tem nas lives, nossa, Rafael, se você notar, são perguntas. O que é reforma íntima? De todas. Desde quando a gente começou, bem antes até de fazer por essa plataforma. Até com o Pai Benedito lá no Evangelho. As duas perguntas que as pessoas mais perguntam. O que é amor próprio e o que é reforma íntima? É sério, meus amigos, eu não estou brincando, não. E eu vou falar aqui rapidinho, como conseguir o amor próprio e como fazer reforma íntima. É só isso, cara. Então, quando as pessoas perguntam isso para mim, eu repito, eu não tenho, entendeu? Impaciência, eu tenho toda a paciência de explicar 10, 20, 30 vezes a mesma coisa, mas vocês que estão na casa de vocês ouviram a pergunta que o Rafael fez? Como eu faço a reforma íntima? Como eu pratico o amor próprio? Vocês sentem a gravidade da coisa? O problema não é a pessoa perguntar. O problema é a pessoa desconhecer algo tão sagrado, tão humano, tão divino, tão vividor, tão vida pura, que é o amor próprio. O problema não é perguntar, o problema é a pessoa desconhecer os caminhos dentro dela. Isso é grave. Entendam isso, meus irmãos. Eu não estou aqui com impaciência. Estou dando a cara para bater, que depois eu sei que eu mais vou receber a cartinha, e não tem problema não. Mas sintam, está na hora da gente resgatar a nossa parte humana, deixar a parte reptiliana ali, instintiva funcionando, porque vai funcionar mesmo, mas a parte humana, perguntem mesmo o que é amor próprio, mas pratiquem. Aí, quando muitas das vezes, é como eu falo de vez em quando, não só para minha esposa, mas para os meus amigos, para minhas amigas, né? Que teve um tempo aí, Rafa, eu sou muito claro, eu estou falando com amigos, bem claro. Uma vez um amigo falou, pô, cara, você tem um pouco de impaciência para explicar. Eu falei, não, meu amigo, é que o tempo está urgindo. E quando a gente começa a fazer reforma íntima, você não vai ficar escutando só o Edson. Você vai escutar o evangélico, o presbítero, você vai escutar o budista, o não religioso, o religioso. Você vai, obviamente, se afinizando pela tua sintonia ao que o teu ouvido quer ouvir, mas o que o teu coração precisa, ao que o teu ser necessita, e a que a tua essência urge para ontem se esclarecer. Quando você começa a fazer reforma íntima e ter amor próprio e fé raciocinada. Agora, quando você não está nem aí para amor próprio, fé raciocinada para quê? Se o mundo é da barganha e da conveniência. Aí você vai ter que ouvir o Edson falar, outra pessoa, aí você vai comparar, aí você vai, não, mas acho que ainda não me convenceu. O ser humano é assim. Ele precisa se convencer do que o que ele ouviu do Edson, do João, do Pedro, é algo que ele necessita, porque se ele não se convencer, ele não credibiliza como algo verdadeiro ou real. Aí a desculpa que eles vão dar é que talvez o Edson perde a paciência, ou ele é prolixo, ou o João fala grosso, ou a Maria fala a mesma coisa, mas fala fino. Ah, não, a plataforma do Edson é muito colorida, então não me convence. Aí eu falei com amigos e eles falaram para mim, mas isso aí é porque você não tem paciência. Não, é porque as pessoas não têm paciência de sentirem a informação. Agora, elas têm toda a paciência do mundo mediante a perca do tempo do entretenimento.
de quem informa. Não tem paciência para ser informado, mas perde o tempo valioso de se ter melhor e de crescer, valorizando o entretenimento de quem ele escolhe para informar. Aí fica difícil. Aí os espíritos vêm na doutrina espírita, na Umbanda, em vários outros segmentos, repetindo trocenta vezes a mesma coisa, e as pessoas depois entram em depressão depois de 10, 15 anos e têm a coragem de dizer que nunca ouviram falar desse jeito. Eu estou falando porque eu ouvi isso. Esse mês inteiro, eu ouvi isso, várias pessoas. Ah, mas eu nunca ouvi alguém falar desse jeito, ou alguém falar da reforma íntima, ou falar assim, assim, assim. E outra, falou ainda que da doutrina espírita. Falei, meu amigo, mas que planeta você estava? Aí eu vou falar o quê? E não era pessoas leigas. Aí o joio e o trigo está sendo feito por dentro. Não é pelo Edson, não é pelo obsessor, nem pelo mentor. É pela consciência leviana ou acesa de cada um que me escuta. Mais uma da Rafa, fica à vontade, irmão. Edson, tem uma pergunta aqui, tá fora um pouco do tema, é sobre, eu acho, acredito eu, mediunidade e paranormalidade. Quer que eu faça? Não. Então tá bom. Então vamos pular. Depois você olha lá, se você puder, você responde o irmão, que é diretamente para você. Não, depois eu olho lá e eu respondo quando o tema for mediunidade. Pode ficar tranquilo, o irmão perguntou aí que a gente vai responder, mas hoje não, meu amigo, aí foge muito tempo. Tá. Essa questão da fé raciocinada, quando a pessoa não tem, e a pessoa é muito intelectualizada, vai entrar também um pouco no tema, desculpa, Edson. Você tende a tendência a se afinizar com os chamados pseudo-sábios? Quando uma pessoa não tem fé raciocinada, ela precisa de pruma paetê, perfume fino, gritem, brilho, ela precisa de conveniência. Conveniência. Eu aprendi isso na prática. E eu já falei isso 2 vezes, eu vou falar mais uma terceira vez. Eu fiz uma experiência comigo mesmo. Tinha um pastor chamado Pedro, né, que é o sorriso que eu chamo, já falei várias vezes nas lives aqui. Eu nunca vi, já vi pessoas palestrar que nem ele, mas ele é ungido pelo Espírito Santo. Ele é um homem ungido pelo Espírito Santo. Eu estou com 45 anos. Eu acho ele mais sábio do que eu, muito mais inteligente. O meu linguajar pode ser mais rico do que o dele, mas a inspiração dele é nobre, muito mais do que a minha. Edson, você vê isso porque você tem fé raciocinada? Agora. Mas quase 15 anos da minha vida eu não gostei desse cara. Porque ele falava coisas que eu não me agradava. Porque era necessário ao meu espírito, mas não era importante para o meu ego. Então, se não era importante para o meu ego, o que eu fazia? Eu olhava a calça integral dele mal passada, eu olhava a Bíblia dele rasgada, eu olhava a postura dele repetitiva, mas eu não queria, eu não me permitia escutar a palavra sagrada em nome de Deus que ele pregava. É simples assim. Eu hoje, com 45 anos, eu ouço ele falar, é como se eu visse um físico falando. É a mesma coisa. Porque eu sinto as palavras dele, e outra, ele não mudou uma vírgula do que ele falava quase 30 anos atrás. Ele continua falando e pregando em nome de Deus da mesma forma. Mas o Edson mudou. O Edson amadureceu, deixou de meninice e criancice e começou a valorizar mais a essência do raciocínio de que a aparência do vil pensamento. Começou a valorizar muito mais a essência da sensibilidade que a mensagem doa, de que o lustre, o verniz, o monstruário de que o mensageiro me traz.
No momento que eu comecei a fazer isso, hoje eu posso escutar um ateu e eu vou tirar dele coisas boas. Porque ninguém vai estar pregando a sua verdade à toa. Só vai pregar a sua verdade à toa quando você entoa para fora nada de fé raciocinada. Que eu repito, ela não é presa a crenças. Ela não é submissa à religiosidade. Ela é uma premissa, ela é uma vantagem avantajada de um raciocínio, onde a lógica não é o predomínio, mas a logística da lógica, junto com a unção da sensibilidade, nos traz a razão das coisas serem como são, estarem como são, se forem como já foram, e se manterem como devem se manter. Como 1 mais 1 é 2, preto e branco, sol e lua, eu e vocês. Para isso, a gente não precisa ter faculdades de matemática fractal, de físico quântico, não. A gente precisa ter um mínimo de sensibilidade, de parar de desconfiar do outro e começar a se empoderar de si mesmo. Porque a gente só é muito desconfiado da verdade do outro quando a gente não encontra muitas realidades dentro da gente, a não ser a mentira que a gente se sustenta. A não ser o igodo que a gente já alimenta. Então, quando a gente começa a ter esse raciocínio, você pode até não viver no domínio do certo e do absoluto, mas você vai ter o maior domínio da sua sensibilidade da vida, na sua lealdade da sua existência, de não fazer ao outro o que você não quer que faça a si mesmo, principalmente coisas ruins. Entendeu, Rafael? Então eu noto isso. Quando a gente não tem fé raciocinada, por exemplo, eu não tenho fé raciocinada. Eu vou querer que, por exemplo, se eu incorporar um mentor, bom, se ele vir falando francês, ele pode até ser o capeta. Porque se ele falar francês e falar outro idioma, não interessa se ele prega amor. Interessa que eu incorpore um espírito que fala do outro idioma. Isso para mim é idiotice, porque não prova nada. Estou dando um exemplo, já que o Rafael falou de médio aí, de uma forma diferente. Outro exemplo de fé raciocinada. Eu posso trabalhar mais 30 anos com o Pai Benedito. Se eu continuar incorporando ele, todas as vezes que eu atender as pessoas eu tiver incorporado, na hora de eu desencarnar, o que vale é nada o meu trabalho, porque é minha obrigação ser médium. Não é obrigação do mentor me mediunizar. Agora é minha obrigação mediúnica ser um instrumento da caridade. Agora, a caridade maior é o mentor, que utiliza o meu instrumento para. Então, muitas das vezes as pessoas falam, mas o meu mentor trabalhou comigo 50 anos. Grande coisa, porque quem trabalhou foi teu mentor, você só fez a tua obrigação. Se calcular, você não fez nada. Por isso que o médium, independente de corporal ou não, ele precisa ter uma vida social, ele precisa ter uma vida espiritual ativa com ele, de cara limpa, mostrando e exemplificando a sua fé, através da sua conduta moral e da sua ética vivencial com os outros. Isso é fé raciocinado. Mas é o meu ponto de vista, né? Tem gente que vão dizer o contrário, que eu tô louco. Então eu tô louco, fazer o quê? Vou morrer louco. Fica à vontade, Rafa. Edson, é isso, né? Eu acho que já foi mais uma vez explanado, né? A fé raciocinada, o amor próprio, a reforma íntima, que tá aí de caminhão para as pessoas começarem a não só escutar, praticar no seu dia a dia, desde a hora que abre o olho até na hora que fecha o olho. Sempre sendo, nesse momento, as pessoas estão muito, às vezes precisa só de um sorriso, de uma atenção, nem que seja 2, 3 minutos, porque que eu vejo as pessoas se sentindo muito sozinhas também, e na verdade não estão. As pessoas se fazem sozinhas. Com o meio que a gente tem hoje de comunicação, só fica sozinho quem quer.
Porque, a não ser que você mora num lugar dentro de uma mata fechada, não sei quantos quilômetros, aí não tem jeito. Agora, quem está na cidade... Mas essas pessoas geralmente não saem da casinha. Quem sai da casinha é quem está dominado aqui pela conveniência, pela ilusão, pelas coisas que a gente vê, mas não sente. Que é o que mais tem. O ser humano está vendo, está olhando, tocando, mas sentir a gente sente muito pouco ainda. Então, que nesse momento de transição, de apuro, como a gente chama lá na doutrina, né? Que nós estamos passando no apuro, no balanço, a gente se firme e consiga aí caminhar e nos melhorar pela essa oportunidade que a gente está tendo, né? Porque para quem estuda sabe, né? Que a gente está tendo é uma oportunidade de melhorar, porque muitos já estão voltando para repetir tudo de novo, saindo daqui indo para planetas inferiores ainda para começar a caminhada, porque passaram milhares de anos aqui e não aprenderam nada. Muito boa noite a todos, muita paz, que a luz do nosso mestre sempre nos acompanhe, que assim seja, assim é. Graças a Deus, Rafa. Boa noite a todos. A gente encerra aí com as palavras do Rafa. E só agradeço a todos, viu, meus amigos? Hoje foi mais o mesmo bate-papo, tranquilo. Se serviu para alguém, que bom. Se não serviu também, tranquilo. A gente respeita todo mundo. E fiquem na paz. Agora a gente começa de novo as nossas lives. A gente vai começar a falar temas mais complexos e também para fazer a live mais curta, mais objetiva. E que Deus nos proteja. E que cada um dentro de sua casa, guarde isso que eu vou lhe dizer por gentileza. Por pior que as coisas possam estar, confie na vida. Confie no seu silêncio. Feche teus olhos, faça uma oração, uma prece, ou pelo menos pense coisas positivas. Tentar, ter atitude, tente, até conseguir. Pode ter certeza que tentando, o máximo que vai acontecer é você conseguir algo. Sair do que você se encontra, momentaneamente negativo, se assim for, e entrar no positivo cada vez melhor. Valeu, muito obrigado, boa noite a todos. Valeu.